numa cadeira de liderança, a gente precisa sempre testar as nossas incoerências. Se a gente tiver a mentalidade certa e o treinamento certo para receber aquele feedback, sempre vai ser uma oportunidade de crescimento. Bem-vindos aos Negócios Imparáveis, né? Eu fico super feliz porque é uma iniciativa da Editora Gente em lançar esse podcast com... Não é por causa de mim, não. É por causa dos convidados que eu trago aqui, gente, que são sensacionais. Hoje meu convidado, para lá de especial, uma pessoa que eu admiro. Eu admiro ele como autor, profundo conhecedor da alma humana em relação ao que tange a parte corporativa que a gente tem, mas ele é um pai exemplar, vocês vão ver, um amigo querido. Então, a gente está com o Luciano Santos, e eu estou muito, mas muito feliz aqui com esse papo que a gente vai levar. Né, Luciano? Super. Primeiro, obrigado, Roseli, pelo convite. Você sabe que eu sou fã e um super parceiro da Editora Gente e adoro também a temática do mundo corporativo, seja liderança, seja carreira, seja as tendências, as mudanças que estão acontecendo, não só porque elas me intrigam e me atraem, mas porque eu acho que a gente nunca precisou tanto conversar sobre isso. Muito obrigado. Legal. Eu ia te apresentar, mas eu acho que uma coisa mais legal é Luciano pelo Luciano. Luciano pelo Luciano. Então, eu gosto de falar que eu sou um profissional de dois mundos. De um lado, eu tenho ali uma longa carreira corporativa, passei por empresas de tecnologia, eu trabalhei no UOL, eu trabalhei no Google Brasil por quase 11 anos, trabalhei na Meta, que muitos conhecem aí como Facebook, Instagram, WhatsApp, toda a família de aplicativos. A maior parte como executivo, né, eu era gestor de times de alta performance e eu fiz isso por 24 anos. Há 3 anos eu criei o meu segundo personagem corporativo, né, meu segundo avatar. Hoje eu me auto-intitulo de educador corporativo, eu sou mentor profissional, eu sou autor da casa, tem um livro ali, Seja Egoísta com Sua Carreira, aí, que engrenou desde o lançamento. Tá? Você acredita que ele está entre os top 10 ainda da categoria, nunca saiu de lá desde o lançamento lá na Amazon, né, em outros sites. Muito feliz por isso. E também trabalho com grupos de liderança e com temas de carreira, tendências, tudo que está acontecendo no mundo corporativo. Né? E hoje eu gosto de falar que eu tenho uma missão, e essa missão é a de levar conhecimento, boas práticas, ferramentas, novas perspectivas para o mundo corporativo, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de satisfação. Eu falo que quando a gente olha para os números, o mundo corporativo é um lugar de muita insatisfação, mas não precisa ser assim. Eu falo que o poder de mudar essa situação está mais dentro da gente do que a gente imagina. Verdade. Nossa. Luciano, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu te conheci, eu fiquei tão feliz de te conhecer, porque assim, é tão importante o que você traz para o indivíduo dentro do mundo corporativo. E assim, primeiro porque eu te admiro, porque você não é que você só dá aula, você é o exemplo disso. Então, você consegue ter um tempo e vontade para estudar em profundidade as coisas que você precisa, do que você acredita. Então, isso eu acho o máximo. Mas o que é legal é que você tem a tua vida pessoal, você se cuida, você tem o cuidado com você, mas você também tem essa parte linda de cuidar do outro, né? Então, você tem a parte das palestras, dos cursos, e a parte da família. Sim. Porque você tem a tua filha, que eu estava falando ali atrás, ela é uma sortuda, ela é uma sortuda, porque ela tem um pai cuidadoso, zeloso, e com o tempo, você... não é que você... agora eu vou dar tempo para ela. Isso é a vida inteira. Desde que eu te conheço lá atrás,
você sempre teve tempo para ela, e tempo de qualidade, né? Como é que é isso? Conta para mim. Super. Esse vários Lucianos. Eu falo que o Luciano passou por várias fases, Roseli. Eu tive a minha fase mais dedicada ao trabalho, né? Então, principalmente, né, na minha primeira parte, né, no mundo corporativo, e eu acho isso normal, sabe? Assim, até para quebrar já uma dessas ideias de que, não, ou eu tenho equilíbrio, ou eu trabalho muito. Então, depende muito de cada fase de vida. Então, eu tive a minha fase que eu acelerei um pouquinho mais no trabalho, fui muito bem sucedido e fiz uma transição de carreira muito bem sucedida também para ser educador corporativo. E no momento que eu estou agora, eu gosto muito de pensar sobre integralidade. Então, eu tento ser integral. Assim, eu tento não quebrar, vou botar muito no trabalho, vou botar muito na família, vou botar muito em algum outro lugar. Não, eu tento integrar tudo, só que lógico, né, dentro do meu privilégio, dentro de ter construído uma vida muito bem sucedida, eu tomei a decisão de, nessa integralidade, dar mais espaço para minha família. E hoje, né, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, e eu sim, não quero trabalhar muito, eu não quero ficar o tempo todo na estrada, eu gosto do que eu faço, mas eu não quero que isso sacrifique o que eu consegui construir, que esse tempo para mim e o tempo para minha família. Né? E até aconteceu, né, outro dia uma pessoa de uma agência muito querida insistiu para falar comigo, né, que ele trabalha com personalidades, para crescer essas personalidades. E por ser também amigo de um amigo, fui falar com ele, não, Luciano, que a gente vai, né, você tem 1 milhão de seguidores, a gente vai transformar isso em 5 milhões, né, eu vou fazer você ficar no aeroporto 24 horas, você olha... você acabou de descrever o meu maior pesadelo. Né? Eu não construí tudo que eu construí hoje para não conseguir pegar minha filha na escola, para não conseguir ter conversas mais profundas com ela, né? Para não passar tempo com as pessoas que são queridas para mim. Então essa é a minha vida de hoje, Roseli. Ela foi construída, ela é uma nova fase. Poxa, pode ser que lá na frente mude um pouquinho? Provavelmente, né? Tem lá a teoria dos 12 verões, né? O meu foco é sim minha filha, hoje em dia eu sou apaixonado por ela é apaixonada por mim, mas a gente sabe que depois dos 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? essa interação que a gente tem hoje, né? Ela vai diminuir, e quem sabe, talvez eu coloque um pouquinho mais de energia no trabalho ou em outra coisa. Então nesse momento sim, eu sou essa pessoa, mas eu vejo com o momento e também não estou preocupado em construir adiantado, tem que ter um futuro certo. Vamos ver o que vai acontecer depois que essa fase chegar. Legal. Luciano, hoje a gente vive um cenário doido de saúde, de graves episódios corriqueiros, recorrentes de saúde mental em todas as partes. Mas a gente vai falar um pouquinho, botar um foco um pouquinho mais no mundo corporativo. O mundo corporativo, ele nunca foi tão precisando de cuidados do jeito que a gente precisa hoje. E antigamente era meio fácil, faz team building que dá certo, né? Põe todo mundo no rafting, vamos embora e dá tudo certo. Hoje não. Hoje é complexo e por conta dessa estrutura que hoje a gente precisa mais de atenção. Como que você hoje ajuda as pessoas de forma global dentro de uma empresa? Tá tudo muito confuso hoje em dia. Roseli, sempre foi um pouco com relação ao mundo corporativo, né? Mas a gente... Primeiro vamos traçar aqui o plano de fundo. A gente vive num mundo hoje em que a gente tem uma inserção de novas gerações no mercado de trabalho que tem demandas diferentes. Elas querem coisas diferentes, querem mais flexibilidade, querem um pouquinho mais de propósito, querem fazer as coisas diferentes do que a gente fez. E tudo bem, né? Cada geração vai ali evoluindo, principalmente quando a gente fala ali em bem-estar, né? em algumas pautas que são importantes. Só que a gente está diante de um mundo que não para de mudar. Né? A gente tem aí o mercado de trabalho se renovando o tempo todo, a gente tem aí a inserção de novas tecnologias, a gente tem, né, majoritariamente ainda gerações mais antigas ali no comando, né, no gerenciamento, vai mudar isso em breve, mas ainda está lá.
né, isso tudo gera ali uma grande confusão, né? Eu tenho uma tensão, né? E essa tensão hoje ela é destrutiva, né? Eu quero coisas diferentes, eu acredito em coisas diferentes e por trás disso tudo um mundo que não para de mudar, né? A gente escuta aí sobre inteligência artificial, quais são os impactos no futuro do trabalho e a gente está vendo algumas coisas acontecerem, né, nesse exato momento. Então tudo isso é muito tumultuado, e isso acaba gerando o que eu chamo de uma insatisfação intensificada no mundo do trabalho. Então hoje o panorama é as pessoas estão insatisfeitas e está um pouco intensificado. Então a gente precisa entender isso. E o que eu tento fazer? Assim, qual que é o central do meu trabalho? Eu tento elevar a consciência das pessoas sobre tudo o que está acontecendo. Né, eu falo que todo mundo tem direito de ter satisfação no trabalho. Quando a gente olha os dados de satisfação, eles ainda são muito ruins e provavelmente sempre vão ser. Mas a gente tem muito mais controle do que a gente imagina para mudar esse estado de insatisfação. Só que se a gente não elevar a nossa consciência um pouquinho sobre por que as coisas acontecem como elas acontecem, né? O que eu não estou enxergando que eu preciso enxergar, quais são as regras do jogo faladas e as não faladas, né? Como que eu consigo ler esse cenário de uma maneira diferente? E principalmente, Roseli, que eu falo que é ali uma das maiores fontes de dor, como que eu consigo ampliar a minha perspectiva diante disso tudo? Isso para mim é o principal problema. As pessoas elas estão dentro do ambiente corporativo, elas não fazem as reflexões que elas precisam fazer, elas não se entendem, elas não sabem o que elas querem, elas estão numa insatisfação e quando elas vão para a resolução, elas é quase como mono. Elas só conseguem sair de lá com, não, a solução é essa aqui. Desde as coisas mais complexas até as mais bobas, né? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Luciano, me procurou uma leitora nas redes sociais. Luciano, a minha gestora não gosta de mim, ela não tem tempo para mim, eu percebo que ela gosta de outras duas pessoas, de outras duas meninas. E isso é ruim, eu me sinto mal e eu queria mudar isso. E aí eu fiz uma pergunta para ela, falei, mas poxa, o que você já fez para mudar esse relacionamento com a sua gestora? Eu não fiz nada, quem tem que fazer é ela. É isso que eu falo que é quando a gente tem essa perspectiva engessada, cristalizada única. Por que a responsabilidade de ter um bom relacionamento entre o profissional e o gestor é unicamente do gestor? Isso não é verdade. Ao contrário, é responsabilidade de ambos. Então as pessoas elas não conseguem olhar outras maneiras de tentar resolver aqueles problemas. Elas não conseguem olhar outras maneiras, talvez, de caminhar diante de um obstáculo. E isso gera muita insatisfação. E aí que eu tento entrar. Eu tento pegar as pessoas e falar assim, olha, você precisa reconhecer que existe uma série de vendas no seu olho. A gente tem que tirar essas vendas. Não para mostrar a verdade absoluta, não é esse o meu objetivo, mas para mostrar que existem alternativas. E que a gente provavelmente não consegue enxergar o problema da melhor maneira possível, da maneira plural que a gente precisa enxergar. Nossa, você está falando um negócio que como a gente precisa arejar os modos operantes, porque assim, você tem um outro olhar e quando você vem, é como se fosse um oxigênio que você injeta na empresa, nas pessoas e muda o jeito de ver, porque hoje a gente fala muito das empresas doentes, né? E sempre tudo, gente, no final do dia, tudo é gente. Tudo é gente. Tudo é gente. Adorei. E se a gente não tiver esse oxigênio chegando, vai morrer. Porque é uma pessoa insatisfeita, vai minando e vai passando essa falta de perspectiva, né? Totalmente, né? Eu falo que isso vira ali um ciclo vicioso. Se eu não consigo reconhecer algumas coisas, eu não consigo evoluir. Se eu não consigo evoluir, eu viro um detrator dentro do mundo corporativo. Não adianta, né? E aí quando você junta, aí você tem um assim, 2, 3, quando você vê, você tem o time inteiro assim. E eu falo que é muito triste, assim, Roseli, né, enxergar as pessoas nessa situação, porque quando elas não conseguem ter consciência desse ciclo
vicioso que está acontecendo ali, que ela está imersa dentro daquilo, e não vê uma solução para sair, ela vai intensificar de novo aquela insatisfação. E o que a gente precisa fazer, às vezes, é dar uma chacoalhada. Assim, você já deve ter escutado isso, né, muitas vezes. É o que eu mais vejo. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Por que você está insatisfeito com o meu trabalho? Aí, né, vamos achar os culpados. Aí, os culpados principais? Né? O meu gestor, é a empresa, é o RH. Né? Todo mundo é o culpado por aquela insatisfação. E aí vem sempre a pergunta, mas e o seu papel de responsabilidade com relação a isso tudo? Né? E você? Que energia e força e empurro você consegue dar para essa história toda? Então as pessoas elas não conseguem vislumbrar isso. Né? Esses dias mesmo eu até postei isso nas minhas redes sociais. Né? Chegou um leitor para mim e falou assim, não, Luciano, eu estou muito bravo. Eu falei, você está bravo por quê? Não, porque meu gestor me deu um feedback, eu não gostei. Eu falei, que feedback ele te deu? Ele falou que eu estou acomodado. Ele falou que eu sou um pouco acomodado. Ainda foi gentil no feedback. Falou que eu sou um pouco acomodado e não sei o quê. Eu falei, mas por que você ficou bravo? Porque eu não sou acomodado. Eu falei, você não é acomodado? Eu falei, tá bom, você se importa se eu te fizer algumas perguntas? Não, pode fazer. Eu falei assim, qual foi a última vez que você fez um curso? Não lembro. Qual foi a última vez que você... Você fala inglês? Que ele é de uma área que o inglês é muito importante. Você fala inglês? Não, é básico, eu preciso voltar a estudar. Eu falei, tá. Quantos anos você está na empresa? 10 anos. O que você faz nos 10 anos? Eu estou no mesmo cargo há 10 anos. E aí, quando você começa a testar, assim, ele é acomodado. Daí eu falei assim, eu estou prestes a te deixar bravo comigo também como seu gestor. Não, eu acho que eu entendi o que você quis me dizer agora. Eu falei assim, não olhe tudo que o mundo está te falando como um ataque. Algumas dessas coisas são verdadeiras. E vai chamar a gente de volta para o nosso papel de responsabilidade. Então ele estava assim, acomodado. Eu falo que as pessoas hoje em dia, Roseli, elas têm muito pouco espaço para testar a incoerência dos seus pensamentos. E ali, qual que era a incoerência? O que eu tentei trazer para ele? Lembra de ampliar a consciência? O que eu tentei mostrar para ele? Eu tentei mostrar a incoerência do pensamento dele. Eu falei, seu pensamento é incoerente, porque você está ofendido por algo que foi falado que é verdadeiro. Você deveria olhar para esse seu pensamento e falar assim, cara, por que eu me ofendo com algo que pode me ajudar a me desenvolver, a ter mais satisfação no trabalho, a crescer, quem sabe até ter um pouquinho mais de abundância para minha própria família. Então acho que é isso que eu tento fazer um pouco, sabe, Rosê? Não é fácil, às vezes é um pouco frustrante, né? Olhar para as pessoas e falar assim, nossa, mas né, como que a gente consegue, talvez massivamente, levar isso para as pessoas e acordar as pessoas em alguns aspectos que, se elas não acordarem, elas vão continuar sofrendo. E não tem como excluir impactos da sociedade e da comunidade como um todo. Quanto mais pessoas insatisfeitas, mais doente vai ser a nossa sociedade. É verdade. Você está falando um negócio que, assim, aqui na empresa a gente tem NPS. Legal. E todo evento tem NPS. E o mundo está girando em cima de NPS. Só que o NPS, o detrator é um fantasma, é um horror dentro do NPS, porque a gente fica morrendo de medo do detrator. É assim, e eu estava falando, né? A gente tem que acolher, de verdade, às vezes, quando uma coisa acontece para a gente, e que nem o caso que você citou do garoto que estava revoltado com o gestor, às vezes a gente se revolta com pai e mãe, que é bem fácil, né? Eu vou pegar pai e mãe, porque é o mesmo papel do gestor. O pai e a mãe têm que falar coisa esquisita para o filho. Por quê? Porque é melhor falar lá dentro de casa que deixar passar amanhã ou depois carão na frente do chefe, de algum acontecimento, né? Então, eu brinco sempre com o meu neto, né? Ele gosta de pôr grandes volumes na boca, né? E ele fica mastigando com maior dificuldade, né? E é esse o papel o papel da avó foi esse, né? Mas o do gestor também é esse. Às vezes vê o cara ali com um volume enorme na boca, tentando mastigar, e a gente tem que falar. Não dá para falar na mesma intimidade que a gente fala com o pai, com a filha ou com o neto, né? Mas a gente tem que falar
assim, pisando em ovos e falando, puxa vida, né? Eu brinco com ele agora, ele tem 10 anos, eu falei, você imagina quando você estiver na casa da tua namorada e o pessoal, e a mãe dela vê você fazendo isso. Quer dizer, aí ele ri, brinca e vai pensar de forma brincalhona. A gente, enquanto gestor, dentro do mundo corporativo, a gente pode fazer isso, né? A gente tem que fazer um negócio, olha, talvez, né? E aí sai torto, né? Então, eu acho que assim, tem que acolher. Quando vem coisas de... Eu adoro quando o pessoal fala para mim, ou escreve, ou desenha, ou faz algum gesto. Por quê? Mostra a insatisfação e a gente tem que fazer a leitura da forma mais genuína que a gente conseguir. Por quê? Nem sempre as pessoas te querem mal, se falam diretamente do problema que você está tendo e que você não está vendo. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. E acho que toda vez que eu cresci na vida, foi a partir dessas colocações que as pessoas falaram e que nem sempre a gente recebeu bem, porque estava falando de coisas muito íntimas, de coisas que eu tinha que mudar, que eu tinha que evoluir, que eu tinha que ver, mas, de verdade, foram anjos na vida, viu? Super. Você sabe que você acabou de tocar em uma das paixões que eu tenho, Roseli, que são os processos de feedback. Que eles deveriam... Né, eu falo que o pior feedback é aquele que nunca aconteceu. Esse é o pior feedback. Se eu não viro para a pessoa, né, imagina que... Né, vamos pegar o próprio caso que a gente já destrinchou hoje um pouquinho. Imagina que aquele gestor não vira para aquele profissional e fala, olha, você está um pouquinho acomodado. Talvez ele pudesse ter polido um pouco mais aquele feedback, falando, olha, poxa, talvez você precise fazer um curso, melhora seu inglês, né, se atualiza na sua área de atuação, né, entende como inteligência artificial, né, vai afetar teu trabalho. Talvez ele poderia ter sido um pouquinho mais prescritivo, mas ainda assim ele deu feedback, né, para aquela pessoa. Então vamos imaginar o contrário, eu não dei o feedback. Aí está lá a pessoa, 10 anos sem estudar, 10 anos sem mover. O que vai acontecer com um profissional desse? Ele vai ser trocado. Eventualmente vão achar um que fala inglês, que está na vanguarda da sua área, que está bem atualizado, mandam ele embora e colocam outro no lugar. Então eu falo, o pior feedback é aquele que nunca acontece, que nunca nasce, que nunca é colocado na mesa, porque ele não permite que a pessoa utilize aquela informação para o seu próprio crescimento. E quando a gente pensa em processos do mundo corporativo, principalmente para grupos de liderança, né, eu sempre coloco o feedback ali quase que num pedestal. Né? Ele precisa acontecer, e se ele não acontecer, um monte de outras coisas vão desdobrar negativamente. E a gente vê os dois lados, né? Um você já explorou bem. As pessoas elas não têm a capacidade ou a habilidade de receber feedback. Né? E receber feedback deveria ser treinado nas pessoas tanto quanto dar feedback. A gente esquece disso, inclusive lá na empresa que eu sou sócio, que a gente trabalha muito com grupos de liderança. Quando a gente fala de feedback, a gente ensina a dar e receber o feedback. São os dois aspectos. Também ressignificar tem algumas outras coisas, mas dar e receber. E se a gente não aprender a receber feedback, a gente vai sempre jogar fora essas pílulas de oportunidade de crescimento o tempo todo. Eu falo que, né, eu sempre gosto de usar um exemplo pessoal. Eu falo que o feedback a gente tem que receber ele até quando a gente não concorda. Até quando a gente não concorda. Perfeito. E eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu terminei uma palestra outro dia e me chegou uma pessoa que estava assistindo a palestra e falou, Luciano, eu quero te dar um feedback, eu acho que você não se comunica muito bem. E aí, né, como eu poderia reagir, né, a um feedback desse? Né? Primeiro que comunicação é minha ferramenta de trabalho. Eu me comunico escrevendo, eu me comunico falando, eu dou palestras todas as semanas, né? São dezenas de palestras por ano, às vezes centenas, dependendo da quantidade, né, que eu faço. Então eu sei que eu me comunico bem. Eu tenho o NPS, como você já falou, né? Eu tenho ali o teste de qualidade de várias dessas palestras, 95, 96, 98. Então olha só que fácil, Roseli. Eu poderia pegar aquela informação, aquele feedback e jogar ele na lata do lixo. Falar, não, eu me comunico bem. Ponto final. Final da história. Como eu opto por receber aquele feedback, né? Que eu falo que é uma das maneiras mais sofisticadas que todo mundo deveria receber o feedback. Eu falo, eu tenho consciência dos meus pontos fortes.
eu sei que eu me comunico bem, mas eu não atinjo todas as pessoas. Será que se eu entender o que ela está querendo me falar, eu posso ser um comunicador ainda melhor? Será que se eu entender o que ela está me falando aqui, em vez de 96, eu vou ser 98 no meu NPS? Olha que maneira bonita da gente receber feedback. Eu falo que é dessa maneira que a gente precisa olhar quando as pessoas chegam ao nosso redor e querem dar algum tipo de feedback pra gente. Às vezes vai vir, eu falo que feedback ele é um presente. Às vezes ele vai vir mal embrulhado, às vezes não era o presente que a gente gostaria de ganhar. A gente não escolhe isso, mas ainda assim, se a gente tiver a mentalidade certa e o treinamento certo para receber aquele feedback, sempre vai ser uma oportunidade de crescimento. Nossa, Bárbara, essa feedback como presente eu vou guardar para a vida, porque é mesmo, é isso, né? Então, deixa eu te perguntar, você é uma... Eu fiquei impressionada com a história do... primeiro, de você ser top voice lá atrás, do LinkedIn, e você é uma pessoa... que não é verdade que você não trabalha muito, porque você trabalha aonde você quer, né? Porque a atenção que você dá para os teus seguidores, a importância que você dá para cada pergunta deles, eu fico admirada, porque é um trabalhão. O que você tem, e as pessoas te seguem, inclusive eu sigo você e eu acho... refrescante, sabe? Quando você te ouvir, te ver, ler você, é refrescante mesmo. Mas você dá uma importância danada e você dá um carinho danado e se preocupa com as respostas. Me conta como é que você consegue fazer isso, porque é uma qualidade muito acima da média e é um trabalhão. Talvez eu nem enxergue isso como trabalho, Roseli, você vê? Obrigado, inclusive, eu adorei que você me trouxe essa perspectiva adicional agora. Eu confesso para você que eu ainda respondo muitas pessoas todas as semanas, e eu não enxergo isso como trabalho. É uma parte mais leve, sabe? Eu sinto isso como se eu estivesse interagindo com pessoas da minha comunidade. É como eu sinto, de verdade, de coração aberto. São pessoas que estão ali comigo, a gente está trocando, e eu estou tentando dar para elas o que me foi dado no passado, para, quem sabe, ajudá-las nos seus crescimentos, né, com as suas questões, e por aí vai. E eu falo que uma das coisas que mais me atrai nisso, lógico que tem toda a curiosidade intelectual, né, de sempre entender que as questões do mundo corporativo são infinitas. Qualquer maluquice que você pensar, qualquer questão, qualquer dor que você imaginar sobre o mundo corporativo está acontecendo em algum lugar nesses exatos momentos, e muitos desses eu não consigo nem pensar. Eles chegam até a mim através, né, dos meus leitores. Então eu tenho essa super curiosidade intelectual de mapear esses casos e tentar trazer soluções e tentar trazer perspectivas, né? Isso acho que é a primeira coisa. Mas a segunda também, Roseli, tem quase um mini trauma dentro de mim também, sabe? Eu fui jogado no mundo corporativo sem saber absolutamente nada. Então, diferentemente do que a gente está vendo hoje a gente acha que tem mais recursos, algumas faculdades têm lá os seus departamentos de carreira, feira da carreira. Eu não tive nada disso, Roseli. Eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade, eu fui jogado num escritório sem ninguém me falar que eu ia ter um gestor, que esse gestor ia ser diferente em cada lugar que eu fosse. Alguns iam ser bons, outros iam ser terrivelmente ruins, que ia ter colegas de trabalho, que ia ter um negócio chamado política corporativa, que tem outro negócio chamado fofoca, que o mesmo ciúme que tem dentro de casa e na escola também tem lá no mundo do trabalho. Aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas emoções. Eu fui jogado naquilo e é dolorido demais a gente ter que lidar sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de boa prática, nada. Então, passei por isso tudo, eu ainda acho que eu dei muita sorte. Eu tive ali os meus momentos mais difíceis, mas eu tive bons lugares, acabei caindo em boas culturas, mas ainda assim, principalmente no começo, foi dolorido. Então, é uma junção dessas duas coisas que me atrai tanto a trabalhar com dezenas de milhares de pessoas, né, até hoje. É lógico essa curiosidade, né, parte da minha missão de tentar levar esse conhecimento, decodificar e levar esse conhecimento, mas também o Luciano ferido,
Sabe, o Luciano que queria tanto que alguém tivesse chegado para ele e fazer calma, tenta abordar dessa maneira, cuidado com algumas coisas que você fala para algumas pessoas no trabalho, se posiciona melhor, declara o que você quer. Eu queria tanto que alguém tivesse me falado aquilo, né, que hoje eu falo, poxa, será que eu consigo ajudar algumas pessoas a não passarem pelas mesmas questões que eu passei, né, pelas mesmas dores, pelas mesmas ansiedades, pelas mesmas dificuldades? Então, acho que é uma junção desses dois que me faz ter tanto carinho com os meus leitores. Eu realmente tenho muito carinho, né, e como eu disse para você, eu nem vejo isso como trabalho às vezes. Que legal isso, viu? Tem uma... Não, mas é lindo de ver porque você responde e você cuida, né? Você cuida das pessoas. Tem uma questão que você acabou de falar e que esse mundo corporativo é cruel e às vezes a gente por querer estar nesse mundo corporativo, por achar esse mundo importante, a gente vai fazendo concessões. E concessões. E como ninguém falou nada para a gente acha que aquilo é normal. E vai indo, e aí vai indo em outras esferas da vida da gente e a gente continua fazendo concessões. E eu acho o máximo quando você fala do seja egoísta com a sua carreira. Porque é isso, né? Tem um jeito certo para a gente conduzir o que é de melhor, o que é da nossa essência. E que ninguém pode achar que é mais que a gente ou menos que a gente, enfim. Fala um pouco desse respeito que o ser humano que respira e que hoje está no mundo corporativo deve ter em relação à sua essência, ao que ele acredita. E isso é muito do que eu falo sobre ser egoísta com a sua carreira, né? Vou até roubar um minutinho aqui, Roseli. Quando eu falo ser egoísta, seja egoísta com a sua carreira, que é o título do meu livro, eu não estou falando para a gente passar a perna em ninguém, para a gente ser desleal, não é nada disso. Eu sempre gosto de oferecer duas explicações. Eu falo que a primeira delas, né, imagina que a nossa carreira é uma balança, né, em que de um lado tem tudo que é importante, educação sobre nossa carreira, boas práticas, ir atrás de informações, de conhecimento, e do outro tudo que não nos serve, né? Ideias preconcebidas, hábitos ruins, não pensar, não refletir, não entender as regras do jogo. Eu falo que essa balança ela é pesada para esse lugar que não nos serve. Então a gente é qualquer coisa menos egoísta com a nossa carreira. E tem um livro muito legal chamado A Virtude do Egoísmo, de uma autora russa-americana, que ela fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos. Que egoísmo, na sua origem, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. Olha só que legal. Então, o egoísmo que eu prego é esse egoísmo virtuoso. É para você se colocar em primeiro lugar. E olha só que consequência interessante que tem isso, Roseli. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente é um pouquinho mais egoísta com a nossa carreira, todo mundo ganha, até as empresas. Até as empresas. Tá, essa é só a explicação. Agora, voltando para isso que você falou, assim, eu sempre tento incentivo as pessoas a se colocarem em primeiro lugar, porque quando a gente faz isso, a gente meio que muda um pouco a perspectiva de tudo que está acontecendo e quebra um pouco daquela mesmice que você falou que acontece. A gente fica quase que condicionado a algumas coisas, quase que condicionado. E a gente precisa aprender a olhar para esse mundo sem esses condicionamentos. Não, alguém gritou, então gritar é normal. Não, gritar não é normal. Eu tive um chefe ruim, então chefe ruim é normal. Não, chefe ruim não é normal. Teve até uma leitora, isso me tocou muito, Roseli, essa semana. Ela participou de um curso que a gente fez lá na empresa, ela leu meu livro, né, e ela fez um depoimento e me marcou. Ela falou assim, nossa, né, eu fiz o treinamento de feedback, não sei o quê, e eu lembrei de uma história. Né, eu já era uma profissional sênior, né, e a gente estava saindo de um evento e eu estava com o diretor no estacionamento. Olha como ficou marcado nela. Ela falou assim, eu lembro claramente. No estacionamento, né, e a gente sai do carro e o diretor vira para mim e fala, nossa, você está errando em tudo. E ela fala que quando ela escutou aquilo, falou assim, poxa, mas eu estou batendo a minha meta, né? O projeto parece que está indo tudo bem. E ela que já tinha uma maturidade um pouquinho acima do normal, né? Que teve ali coragem de virar, porque muitas pessoas já parariam ali. Teve a maturidade de virar e falar assim, poxa, mas você pode dar um exemplo do que não está acontecendo, né? O que exatamente você quer dizer com isso? Aí ele vira para ela e fala, nossa, será que nem isso você sabe?
Então, olha só, né? A gente está diante de um gestor abominável, né? Um gestor que não sabe dar feedback e que não sabe comunicar com o seu time. Se é uma pessoa que está absolutamente condicionada, o que essa pessoa vai fazer? Vai ficar desesperada, vai tentar trabalhar 3 vezes mais, vai achar que a culpa é dela. Essa pessoa não, ela teve a maturidade, a experiência e foi impactada assim por muitos dos conteúdos que eu desenvolvo e a gente desenvolve lá na empresa para entender que não é sobre mim. Não, peraí, não é sobre mim isso aqui. Isso aqui, eu não vou me sentir mal. Eu vou tentar melhorar, lógico, mas eu não vou me sentir mal por isso aqui, porque isso aqui não é sobre mim. É sobre um gestor ruim. É sobre uma pessoa ruim. Então é isso que eu tento fazer as pessoas se darem conta. Terem um pouquinho mais de consciência sobre tudo isso e se preservarem também, preservarem a sua essência. Saberem que, algumas coisas sim eu preciso melhorar, mas tem algumas coisas que infelizmente eu não vou poder fazer nada a respeito. E indo até além, assim, eu desejo muito que as pessoas consigam se abrir, sabe? Até para as coisas mais básicas. Né? Tem um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Né? Eu lembro uma leitora de Instagram, Roseli, ela me procurou uma vez e falou: nossa, Luciano, poxa, adoro o seu trabalho. Olha só, né? Abri uma vaga aqui na empresa que é a minha cara. Ela é perfeita, mas eu olhei lá o escopo da vaga. E eu só tenho 50% do escopo da vaga, eu não vou aplicar para a vaga. E aí, as mensagens que eu recebo no Instagram, eu nunca respondo por áudio, porque eu preciso viver também, senão eu não conseguiria viver. E eu quebrei o protocolo aquele dia, falei assim, vou te mandar um áudio. Eu falei assim, vem cá, eu vou te dizer por que você vai aplicar assim para essa vaga. Primeiro, ninguém tem 100% do escopo. Se alguém tiver 100% do escopo da vaga, tá aplicando para a vaga errada. Ninguém tem. 2, se fosse um homem com 25% do escopo, já teria aplicado, eu tenho certeza que vários aplicaram. Então, eu falei assim, tem alguma questão, a sua gerente não quer que você aplique? Não, a minha gerente me dá um super apoio. Eu falei, aplica. Passou. Deu umas 3 semanas, ela voltou no Instagram. Falou, Luciano, você não vai acreditar. Eu apliquei para a vaga, fiz as entrevistas e passei. Você vai acreditar porque você viu. Eu vou, é lógico. Eu já sabia, porque é exatamente isso, né? Então, olha só, né? É uma pessoa ali que ela não conseguia enxergar aquilo. Ela estava ali condicionada, tinha alguns condicionamentos, que aquilo que você falou, eu vou vivendo no mundo corporativo, as coisas são como são. Ela estava condicionada. E o que eu tentei fazer ali é quebrar aquele condicionamento. Falei, não. Essa crença que você está trazendo aqui, ela é absolutamente distorcida. Ela não vive na realidade. Vai lá e tenta fazer isso. E assim, Roseli, eu perdi a conta de quantos leitores, nem mentorado, no mentorado isso acontece o tempo todo, de quantos leitores tiveram desfechos semelhantes, sabe? Quando eles conseguem se abrir para possibilidades, mágica acontece. Me surgiu uma questão que você é mestre nisso. Liderança pode ser aprendida? Aí você sabe que... Eu vou desmistificar algo agora, Roseli. As pessoas acham que a minha expertise é muito em carreira. E assim, isso aconteceu por causa do sucesso do livro. Porque quando você pega o meu histórico profissional, o que eu mais fiz na vida foi liderar. E quando eu pego também os meus interesses, eu adoro processos de liderança. Né? Eu estudo, eu vou atrás, eu faço cursos. Eu gosto muito de liderança. E, obrigado. E eu falo que a gente tem no mundo hoje muitos significados do que é liderança. Eu não vou entediar as pessoas aqui sobre isso. Mas vamos pegar aqui 2 básicos. A gente tem a linha de liderança que fala que liderança é um dom. A liderança é inata. Inata foi a palavra que eu escutei outro dia. As pessoas nascem líderes e a gente separa o mundo entre não líderes e líderes e está tudo resolvido. Eu não acredito nisso. Eu acredito na linha que fala que liderança, o ponto de partida dela é uma escolha. Eu vou escolher ser um líder. E depois que eu escolho ser um líder, eu preciso me formar um líder. Liderança não está dentro da gente, não. Eu preciso me formar. E aí sim, depois que eu me formar um líder, eu consigo estar naquele caminho da liderança. A gente tem muitas distorções sobre o que isso significa. Né? Eu acho que uma das maiores delas, ainda nessa linha, é que a liderança é um destino. Assim, não existe destino para a liderança, Roseli. A liderança é uma jornada. Eu nunca vou chegar no lugar. Eu vejo as coisas mais engraçadas do mundo. Né? Outro dia um diretor de RH falou, Luciano, a gente queria contratar vocês, a gente queria dar o último treinamento de liderança, para que as pessoas finalmente sejam líderes. E aí eu tive uma conversa com ele e falei, isso não existe. O que a gente pode fazer agora é fortalecer algumas das habilidades de liderança. Mas sempre vai precisar aprender um pouco mais. Tem um autor de um livro chamado A Quinta Disciplina, que para mim é um dos maiores livros do mundo corporativo, uma bíblia do mundo corporativo, né, que é o professor Peter Senge. Ele fala que o líder ele tem consciência da sua ignorância. Olha essa frase, gente, vamos lá.
O líder, ele tem consciência da sua ignorância e, ao mesmo tempo, autoconfiança. Assim, como assim alguém que, né, tem consciência da sua ignorância é autoconfiante? Ele fala assim, paradoxal só para quem não entende que a jornada é o que importa. Então, os líderes que realmente a gente pode chamar de líderes, eles entendem que não tem destino. Eu não vou chegar num lugar e vou falar para todo mundo agora, ó, eu tenho o selinho aqui, ó, o crachá de líder. Não é assim que funciona. Eles sabem que eles sempre precisam aprender, que eles sempre vão estar se desenvolvendo, que eles nunca vão ser os melhores em todas as coisas. E ao ter essa consciência da ignorância, aqui, a falta de conhecimento, eles são autoconfiantes, porque eles sabem que vão sempre atrás de novos conhecimentos, estão sempre dentro da jornada e assim estão numa trilha de liderança, que é o que existe, não aquele destino. Então eu acredito sim que liderança ela é treinável, e ela parte de uma escolha individual de cada um de querer se tornar aquele líder, e ela é independente de qualquer coisa. Se a pessoa comunica bem, se é introvertido, se é extrovertido, e por aí vai. Então sim, eu acredito muito que liderança é treinável. Eu acho o máximo, porque assim, você toca em pontos importantíssimos. E assim... Se eu sou pessoa física, eu sei que na pessoa jurídica você tem trabalhos fortes. Mas se eu sou pessoa física, hoje, como é que eu acesso o Luciano? Hoje está fácil. Acho que dos principais canais é o meu livro. Né? Então eu tenho um livro que eu toco em vários dos pontos que a gente tocou hoje. O Seja Egoísta com a Sua Carreira, mas eu tenho muita atuação também nas redes sociais. Luciano Santos, escritor, Luciano Santos Palestrante lá no LinkedIn, ou @Luciano Responde lá no Instagram e no TikTok. Eu também estou lá presente todos os dias, né, trazendo um pouco dessas reflexões que a gente conversou aqui hoje. Você tem trabalhos pontuais com pessoas, aberto ou não? Eu ainda... Vamos lá, né? Então essa é uma parte que dói um pouquinho, né, mas eu vou abrir. Não, eu ainda faço mentoria. A gente quer. É por isso que... Você concorda comigo? Concordo. A gente quer Luciano, a gente quer mais Luciano. E eu sei que, através da tua empresa, vocês têm um trabalho muito importante no mundo corporativo. Mas e a pessoa física que quer você? Eu gosto tanto de lidar com as pessoas, Roseli, que eu ainda tenho 3 horas de mentoria por semana. Eu me dedico 3 horas por semana, que é o que eu consigo fazer com a minha rotina com a minha família, das minhas palestras e alguns outros trabalhos que eu faço. Então, sim, ainda é possível. Se entrar lá no meu site, lucianoresponde.com.br, tem lá o caminho para poder agendar uma mentoria. Então, eu faço isso ainda. E, lógico, as interações nas redes sociais, né, que são abertas, mas aí, né, nem sempre eu consigo responder na hora, às vezes leva um pouquinho de tempo, né, mas na maioria delas eu ainda respondo. Quando é que você vai fazer um workshop aberto? Quando eu vou fazer um workshop aberto. A gente pode conversar, inclusive, sobre isso. Nossa, Luciano, é super importante. A gente teve aqui alguns minutos, sim. Você abriu minha cabeça. Eu sou a gestora que gostaria muito de ver a minha turma se desenvolver. E mesmo que seja longe de mim, sabe assim? Mas eu acho tão importante eles desenvolverem. Eu fiquei imaginando aqui, ai meu Deus, olha isso aqui. Me deu muita vontade de... Quando é que a gente vai ter um workshop do Luciano Santos? Eu tenho parcialmente isso. Eu sou sócio de uma empresa chamada Fluxos Educação e a gente, 3, 4 vezes por ano, a gente abre alguns workshops gratuitamente e a gente também faz isso para empresas. Tá. Para pessoa física... São as mentorias hoje em dia e umas lives esporádicas que eu faço, mas eu vou pensar sobre isso, Roseli. Eu vou pensar sobre um canal que a gente poderia fazer isso. Eu sei que tem a demanda. Eu sei que tem a demanda. Tem a demanda. Eu sei disso. Eu sei que ela existe lá. Né? A escrita e o que eu faço hoje é uma tentativa de lidar com toda essa demanda, mas eu vou pensar sobre isso. Luciano, eu vou te falar. Você sabe que você tem uma missão linda nessa terra. E é muito bonito, porque você tem uma coerência, você tem muito conhecimento, você tem onde aperta os botões das pessoas para as pessoas funcionarem. Então, é muito, muito lindo. Então,
tudo bem, mas eu acho que você tem que pensar num workshop que privilegie, sabe, assim, mais pessoas. Eu concordo, Roseli, eu concordo. Eu vou te ajudar nisso. Por favor, vamos conversar. Eu fico muito feliz de conseguir verbalizar e levar para as pessoas um pouco dessas coisas que eu acredito e que eu estudo e que eu olho, que eu debato e que eu reflito. Porque eu acho que o mundo precisa de um pouco disso hoje. Assim, e sempre que a gente conseguir encontrar um canal, que a gente consiga escalar isso um pouco melhor. Lógico, né? Não precisa nem falar do segundo livro, né? Que a gente vai em breve fazer também. Mas estou totalmente aberto a ideias e quem sabe a gente constrói alguma coisa em parceria. Eu vou te falar. Eu acho que assim, Deus pôs a gente na face da Terra para a gente ser feliz. Não foi para fazer as bobagens que a gente faz. E aí acaba atrapalhando a vida de muita gente, né? Não é só a nossa. Mas eu acho que assim, então, a gente está bem aqui é muito bom. E a gente está bem dentro do ambiente do trabalho é muito bom. A gente está bem no ambiente da casa é muito bom. E eu lembro de um evento que a gente fez aqui na Editora Gente sobre cultura. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para o pessoal? A minha contribuição foi eles terem quando eles entrarem na porta da editora, eles têm que entrar. Como eu entro a Roseli CEO, mas eu entro a Roseli avó, eu entro a Roseli mãe, eu entro a Roseli cabeção que foi fazer aula de surf nessa altura do campeonato. Eu entro as outras Roseli. Por quê? Porque quando vêm as demandas do dia a dia, cada uma dá a sua contribuição. E é muito isso mesmo. Então, eu estava falando um pouco para o pessoal, porque às vezes eu vejo o peso de vir trabalhar. Não é fácil, gente. Tem um monte de obstáculos antes do trabalho, né? Então, tem a demanda do tempo, do trânsito, da falta de condições. Mas tem que vir todo mundo junto. Porque nesse todo mundo junto é que tem a graça e tem o crescimento, o desenvolvimento. E eu penso muito nisso, sabe, Luciano? Quando você pode aplacar a dor com uma facilidade, cara, de algo tão importante, porque esse ambiente corporativo é o que faz a felicidade e a abundância de uma família, é o que dá a tranquilidade para uma família, né? Então, assim, de verdade, é um pilar muito importante da vida de uma pessoa. E eu fico tão feliz de ouvir você, porque cada vez que eu ouço você, eu fico pensando, puxa vida, como é importante o desenvolvimento dessa pessoa para isso tudo gerar prosperidade, né? Então, eu queria muito que... se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui com você, mas tem tempo e, assim, eu queria muito que você desse as considerações para a turma de casa de como é que é essa sua vida de missionário, né? Porque, de verdade, você tem que estar o tempo todo ali, falando, às vezes, as mesmas coisas para pessoas diferentes, né? Super, Roseli. E até, vou só puxar um último fiozinho aqui do que você falou e vai se aplicar também para essa minha vida de missionário. Eu falo que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer como líder, o líder tem uma influência muito grande na satisfação das pessoas. Ele não é a principal causa da insatisfação, mas ele tem uma influência muito grande na satisfação das pessoas. Eu falo que a gente, numa cadeira de liderança, a gente precisa sempre testar as nossas incoerências. A gente precisa testar as incoerências dos nossos pensamentos. E tentar achar ali, o que eu chamo ali de alguns pontos cegos. Eu vou dar um exemplo para você.
existe uma percepção um pouco distorcida dos líderes com relação às suas próprias habilidades. Geralmente, isso não é de ser humano, mas quando está numa cadeira de liderança, acaba se tornando mais importante. Então, às vezes, os líderes se acham muito melhor do que eles realmente são em habilidades que são absolutamente essenciais. Eu faço até uma brincadeira. Eu tenho uma palestra sobre liderança mentora, uma liderança voltada para o resultado, mais um aspecto humano. E eu falo, pessoal, quem aqui escuta bem? A escuta é uma das principais habilidades de qualquer líder, a comunicação nasce na escuta, o alinhamento nasce na escuta. Quem aqui escuta bem? E geralmente 60% a 70% das pessoas levantam o braço. E eu falo, legal. Agora, quem aqui pode me falar quantos níveis de escuta existem? Ninguém levanta o braço. Ou uma pessoa, duas. E por que eu faço essa provocação? Porque a gente é muito rápido em falar que a gente é bom em algo de coisas que a gente sequer refletiu sobre. Você vê, olha só, eu escuto bem? Escuto. Mas o que é escutar bem? Tem diferenças de escuta? Tem camadas na escuta? Né? Tem um professor chamado Otto Scharmer que ele propõe que a escuta tem 4 níveis, que é um exercício muito legal. Então a gente precisa, como líder, como influenciador, como missionário do conhecimento, o tempo todo dissecar os nossos pensamentos e testar as incoerências desses pensamentos. Eu faço isso comigo o tempo todo. Peraí, isso aqui que eu acredito muito, isso aqui faz sentido? Isso aqui, que outras visões eu tenho para isso? Então eu deixo isso de pensamento para todo mundo, isso funciona para líder, isso funciona para não líder. Muito cuidado com as incoerências dos seus pensamentos. Você pode achar que você está fazendo algo muito bom, muito bem, e isso não é necessariamente verdade, como escutar para um líder. E para fechar, Roseli, eu abraço essa missão que foi colocada no meu colo. Essa foi uma missão realmente, gente, que foi uma baita de uma coincidência. A Roseli já sabe disso porque eu contei para ela lá atrás. Quando eu lancei o livro, eu nunca tive nos meus planos a ideia de ser um palestrante profissional, de ser um mentor profissional, de construir tudo que eu construí até hoje nas redes sociais. A minha ideia real, da verdade, era sair do mundo corporativo, tirar um sabático, e ia lançar o livro, dar uma pausa em tudo, mas o livro da editora, ele explodiu. O trabalho que a gente fez aqui em parceria foi excepcional. E a explosão daquele livro me catapultou para essa vida que eu estou hoje. De verdade, eu fui jogado nessa vida de hoje, principalmente na vida de palestrante. E eu vejo isso como um sinal, Roseli. Um sinal de que, além de eu gostar dessa missão, ela realmente faz sim a diferença na vida das pessoas. Então, eu não sei até quando eu vou fazer isso, mas com certeza por algum tempo, até eu sentir que eu contribuí o suficiente. Nossa, eu fico super feliz, Luciano. Obrigada, muito obrigada desse bate-papo incrível, maravilhoso. Olha, aqui embaixo tem o link do livro dele, por favor. Esse livro, ele é importante para você, mas importante se você tem um papel de educadora na face da Terra, e a gente tem. Porque, de verdade, lá na Índia, eu fui convidada para participar de um evento sobre educação. E, de verdade, todas as pessoas que passam pela gente, a gente tem um papel de educadora. Então, esse livro é fundamental, gente. É muito importante para você, mas é muito importante para as pessoas que circulam à tua volta, tá bom? E eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom?